talvez um dos maiores grandes prêmios sombrios de toda a história da categoria. Se não, todo o automobilismo mundial. Não só pelo este 1º de maio, que é lembrado os 23 anos da morte de Ayrton Senna, mas principalmente por ontem, domingo, como é que nós estamos gravando, nessa segunda-feira, que foi lembrado também os 23 anos da morte de o Ratzenberger. Tem que ter muitos detalhes, muitas coisas, inclusive até do próprio velório, que a gente vai lembrar aqui também, que geraram algumas controvérsias e que nessa edição nós vamos falar muito daquela corrida e muito do que foi aquele pós-corrida. A repercussão na mídia, o que os pilotos falaram naquela época, enfim. Muita coisa, muita lembrança. Você vai voltar no tempo a partir de agora aqui nesse programa. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de também deixar o seu comentário. E eu lembro para você o seguinte: deixe aqui nos comentários quais foram as suas lembranças daquela época, daquele 1º de maio de 1994 e também, por que não, daquele treino classificatório de sábado. Beleza pura? Estamos aqui com o César Augusto e também com o Fernando Botolazzi. Grande abraço, César. Abraços e vamos lembrar daquele final de semana nebuloso na história da Fórmula 1. Fernando Botolazzi. Muito boa tarde a todos. Vamos dizer assim, vamos revirar o baú, né? Um baú que muita gente não gosta de revirar. Muito bem. Vamos começar falando pela sexta-feira, né? Que a sexta-feira foi embaçada, né? Já no primeiro treino livre, já aconteceu um acidente com o Rubinho na entrada da chicane que ele trazia para a reta, né? Um acidente até certo ponto estranho, né? Como é que vocês viram aquela cena? É um acidente estranho porque o carro voou e bateu no guardrail, mas como que o carro vai voar naquela reta? Bom, pelo que eu sei a respeito, segundo o relato do Nelson Piquet, que estava assistindo o treino livre, o Rubinho estava na sua volta rápida e para fechar a volta, né, conseguir um tempo melhor, porque naquela época se tinha o treino livre e tinha a classificação de sexta-feira, né, porque se tinham mais equipes, mais pilotos para fechar os 26, né, que iriam disputar o Grande Prêmio no domingo. Ao tentar fazer essa volta rápida, segundo o relato do Nelson Piquet, o Rubinho foi entrar na variante, mas no que ele entrou na variante, na primeira perna da chicane, ele pegou a zebra era alta, né? Isso fez com que ele entrou com o carro debaixo da zebra, e a zebra alta, ele passou por cima, o que fez com que o carro decolasse e fosse num trecho, não diria, entre a barreira de pneus e a tela de proteção, né? No caso, o que fez com que o carro fosse direto para essa tela de proteção, batesse e o carro caiu no ângulo, na brita, de ponta cabeça, com o bico do carro, o que fez com que ele batesse e o carro virasse, que foi esse acidente, que foi, inclusive, segundo os especialistas falaram na época, foi um acidente até mais feio do que o do Ayrton. Foi um acidente, assim, de ver, mais feio que o do Rubinho, do Senna. É verdade. O acidente do Rubinho foi mais feio. E o mais curioso é que ele teve pequenas escoriações só. Problema no braço. Ele quebrou o nariz. Isso. Né? Na verdade, ele quebrou o nariz nesse acidente, né? Foi o machucado mais feio que ele teve. E até o próprio Rubinho disse que o Dr. Sid Watkins falou para ele que ele tinha morrido por 6 minutos, né? Por 6 minutos ele estava morto, que ele tinha enrolado a língua, uma coisa assim, mas por causa da desaceleração do carro, né? Que ele estava vindo rápido, é uma reação normal.
carro bate, a desaceleração vem toda em cima de você, a força G, né? O que fez com que ele ficasse inconsciente e teve todos esses problemas. Tanto até que ele fala que os relatos daquele dia, dele ter assistido a corrida, ele não lembra de nada isso hoje. Ele só sabe disso porque ele assistiu matérias e tudo, mas em si ele não lembra. Afetou um pouco também a memória dele. Também... a questão da memória não é menor, né? E também tem detalhe, aquele acidente, o Senna estava muito preocupado começou a sua preocupação em relação à segurança dos carros naquele GP de Imola. Ele foi lá visitar o Rubinho no hospital, ver como ele tá e afins. O próprio Galvão falou que o Galvão estava junto. Aquela saída... Só um instante. Inclusive, aquela saída do Thiago Torino foi a última entrevista que o Senna deu em vida, né? Uhum. Ele foi quase como um porta-voz do Rubinho naquele momento também. Eu sei que até o próprio Galvão, né, depois apareceu lá e o Senna tava falando toda hora, né? Ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. O Senna estava demonstrando que estava realmente muito preocupado, né? Essa questão, né? Então. E aí, beleza. Aconteceu o treino livre, pegou a classificação, ainda na sexta, beleza, os pilotos fizeram a volta, aí tiveram uma reunião à noite, né? Para discutir qual era o motivo de insegurança. E, até no próprio documentário, o Senna foi demonstrado que o Senna estava realmente desconfortável com a situação com o que estava acontecendo. Que botava alguma coisa, o carro também não estava rendendo tão bem, e aí a coisa estava chegando num ponto que estava começando a sair do controle. Aí chega o sábado da classificação, porque, como você explicou, naquela época a classificação era dividida por 2 dias. Quem fizesse o melhor tempo somado aos 2 dias se garantisse em um dos 26 postos ali do grid daquela corrida de Imola, como era também assim no campeonato, porque tinha mais carros, campeonato 64, não sei, outras coisas assim. E aí aconteceu o acidente mais bizarro, que eu considero, de todos, no final de semana, que é o acidente do Ratzenberger, que ele bate a 300 km por hora se não me engano, na Vila Neve. Uhum. Né? Uma curva até de baixa. Ele sai girando e já com todo o corpo para fora, bem exposto, geralmente ia morrer na hora. De graça. E também tem um detalhe, tanto que ele morreu na hora que gerou uma preocupação maior no Senna. O Senna foi até a área onde houve o acidente e nem falou com os comissários, para se terem uma ideia, devido à tamanha gravidade da situação. Tanto que pode constatar no vídeo também que o cockpit se abriu, né? Desde os tempos, acho que do Niki Lauda, lá nos anos 70, início dos anos 80, que não tinha um acidente a ponto de abrir o cockpit do carro, né? Exato, e não é só abrir o cockpit também. Se você ver o vídeo, a cabeça do Ratzenberger já estava meio caída. Na verdade, ele morreu na pancada, ele morreu, né? Que fraturou a cabeça e tudo mais, ele já tinha morrido ali já. Exatamente. É que, por questão de praxe, eles falaram que anunciaram a morte horas depois que ele tinha morrido do hospital. Por quê? Todo mundo sabe que pela legislação italiana, quando ocorre morte em um evento, ele tem que ser obrigatoriamente cancelado na hora, né? Como a gente sabe que a FIA... Isso começou na Itália quando houve o acidente de Hockenheim em 1970 pela Lotus. Na verdade é a partir dali, né? Entrou em vigor essa regra.
E engraçado, porque a Villeneuve, na época, a Villeneuve era uma curva de alta, né? Tanto que recebeu esse nome por causa do acidente que o Gilles Villeneuve sofreu ali. E engraçado, no mesmo ponto, né? Uhum. No mesmo ponto onde o Ratzenberger bateu, o Villeneuve anos antes bateu, né? Mas por outra questão, né? O Ratzenberger porque acho que quebrou alguma coisa na asa traseira, se não me engano. E o Villeneuve foi um pneu que estourou, né? Uhum, é verdade. O pneu estourou, o pneu furou e aconteceu esse acidente. Outra questão também, que muita gente, não digo muita gente, se pegar, por exemplo, o Roda Viva do dia 2 de maio, né, que é o que o Nelson Piquet fala, o Milton Coelho da Graça, ele falou uma coisa na questão da Sintec, né? Como que deixaram a Sintec entrar, e aí o Nelson falou, não, o chassi também não é feito a prova de balas também. O ângulo, eu acredito que o ângulo favoreceu essa fragilidade do chassi, tanto que o carro foi aprovado pela FIA, né? Foi É, mas, aprovado, mas também teve aquela questão que teve que mudar, depois do acidente do Senna, teve que mudar a questão da cela de sobrevivência também. Porque a cela de sobrevivência naqueles carros não existia. Exatamente. É praticamente inexistente. Tanto que esse carro do Sintec, ela é muito mais aprovada de qualquer jeito do que propriamente uma aprovação de segurança. Né? Tanto que o próprio Balestre, que era o presidente da Deixa eu FIA, te corrigir, naquela época não era mais o Balestre, era o Max Mosley, que era o presidente da FIA. já era o Mosley. Na verdade, foi o ano ah, que o Max Mosley entrou na Fórmula 1, né? Ele entrou como presidente já nesse ano 94. 93 ainda era o Balestre. É. Isso. Aí o Max Mosley entra, só que ao invés de olhar o cenário do que estava acontecendo, eles mudaram a regra, sem consultar piloto, sem consultar ninguém, tem que lembrar. O regulamento foi mudado antes de ter a 93, porque eles acharam que sem a questão eletrônica, a Williams não iria sobrar. Como de fato aconteceu. Só que deu margem para algumas questões de burlar o regulamento, porque não havia fiscalização e também não fazia muita questão de fiscalizar os carros. Ou seja, foi um desleixo total de todas as partes, seja pelas equipes, seja pela FIA, seja pela Federação Internacional. Bom, e é uma coisa até engraçada, até uma questão engraçada, André, porque eles aboliram essas vantagens eletrônicas justamente após a Williams anunciar a contratação do Senna, né? Exatamente assim que a Williams assinou com o Senna, né? Os dois selaram um acordo, a FIA soltou que esses equipamentos estavam proibidos. Né? Eu acho que eles temendo que o Senna com a Williams iria ser imbatível, né? Uhum. E atendendo a pressão acharam. E atendendo a pressão também da Benetton, que estava com o motor Ford de linha 1, motor principal. E aí na Senna na McLaren estava com um motor F2, linha 2, um Cosworth. E não conseguiu nada. Só que, né? Não, mas só que assim, temos que falar a real. Né? O auge do Senna já estava começando a decair. Não havia motivo para você querer mudar o regulamento, supondo que ele poderia ser imbatível. Esse é o tipo de argumento que simplesmente é tosco, escroto. Também. Entendeu? Esse é o negócio. Não pode ver, não sei vocês. Na questão eu discordo. Geralmente o pico, como a gente tinha comentado ontem, o pico é entre os 32 e 33 anos. O Senna estava em excelente forma em 93, tanto que muita gente, eu discordo.
mas muita gente acha que 93 foi o melhor ano dele. Eu discordo, acho que para mim o melhor ano dele foi 91. Mas como o Senna ele se cuidava e também na questão dele, que ele tinha, todo mundo sabe isso, bombardeado na mídia direto, a obstinação dele, a gana que ele tinha por vitória, por se superar cada vez mais, ele estaria com um equipamento bom. Agora, a única coisa que eu posso concordar é que eu não teria certeza que se ele tivesse vivo, ele iria ser campeão com a Williams, porque a Benetton estava com um carro excelente. Aquele carro de 94, aí eu ainda acho que aquele carro tinha sim maracutaia no meio. Porque do Briatore a gente pode esperar tudo até hoje. Entendeu? Mas foi uma forma da FIA equilibrar a disputa, tirar esse domínio da Williams, como a FIA tentou esse ano, né, com a Mercedes, né, com esse regulamento novo. Mas acho que a forma como que foi feita foi muito mal feita, cara. Foi muito mal executada. Foi muito mal executada. É como hoje. Esse ano eles falaram que iria ter a mudança do regulamento no ano retrasado, né? Eles tiveram 2 anos para aprofundar a ideia. E essa questão aí de 94, eles levaram, acho que 4 meses, né, César? 4, 5 meses. Então, era para uma série de estudos, pensar com calma. Em 4 meses eles tomaram a decisão. Eles nem estudaram, como você disse, né? Eles não estudaram, eles não perguntaram para os pilotos do grid o que eles achavam, nada. Eles simplesmente tomaram a decisão, né? Quem quer, quem não quer, pega a mala e vai embora. Como o Max Moser não era da Fórmula 1, não era de nada, nunca tinha comandado nada relacionado ao automobilismo. Ele era dono da March. Ele era dono da March. Mas ele não tinha conhecimento de nada, fizeram um regulamento sem falar com os pilotos por questão de propina. Dinheiro. Vou te pagar tanto. Então, ok. Vou lá, e coloca o regulamento como vocês quiserem, eu não falo nada, e todo mundo fica quieto, e tudo bem, tudo certo. Não começou aí. Entendeu? A questão é essa, grana. Mano, é ganância. A partir do momento que você tem ganância no meio, você sabe que vai ter algo errado. Foi isso que aconteceu. Houve uma ganância. A partir do momento que houve uma ganância, tudo vai degringolando. Vai indo de um ponto para outro. E aí chegou aí, mano. Entendeu? Nesse papo. Mas chegou aí, aí não tem o que fazer, não tem o que colocar. Beleza. Passada a classificação, entre a classificação e a corrida, como o Cabrini já revelou no seu Conexão Repórter, aliás, eu vou deixar aqui a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o Roda Viva que o Fernando citou, né? O Piquet, né? Do dia seguinte, e também o programa especial do Conexão Repórter feito há 2 anos atrás, em relação com a história daquele final de semana, teve muitos detalhes, como por exemplo um restaurante italiano. Você chega no local, ele vai comer lá o seu macarrãozinho de sempre, tanto com o seu chefe de cozinha ali, que era amigo pessoal dele. Eles estavam ali também o Galvão e mais outras pessoas ali naquele restaurante, e ele estava realmente com uma cara assustada, com um ponto de dúvida. E aí já começava a entender que alguma parada ou estranha estaria rolando por dentro, correto? Correto. Aí chega na corrida. Quando chega na corrida, a Viviane Senna contou no seu documentário, que também eu vou deixar aqui na descrição, onde você pode procurar o documentário do Senna. Ela disse que ele estava no hotel
e leu uma Bíblia que tinha um recado, uma frase da Bíblia que dizia alguma coisa misteriosa. Não sabemos o que era. Mas, enfim, teve um documentário, pode até falar aqui nos comentários qual era a frase. Mas, enfim. De lá, ele foi para o autódromo. Quando ele chegou no autódromo, ele sentiu que alguma parada rolando estranha. Aí ele entrou no carro e viu a imagem que todo mundo viu. Ele lá, talvez nem tanto concentrado assim, com o capacete para fora, que não era normal. Então, todo o grid, muita conversa, muito e tal. E o Eccleston um pouco se portando como se nada tivesse acontecido. É por aí mais ou menos a situação. Estou enganado? Não, não está. E também tem outro detalhe. O Senna estava combinando com os pilotos para mudar o sistema de largada devido à preocupação com a pista. Ter um sistema de volta lançada. E ele quase conseguiu um consenso entre os pilotos. Ele queria fazer um sistema de largada igual da Indy, né? Exatamente. Largada lançada. O safety, o pace car ia na frente, entrava nos boxes e aí não seria dado a bandeirada, e sim ia ser ligado o sinal verde, né? Que aí ia acontecer a largada. Exatamente. Só que como o Barry Eccleston e o diretor de prova, o Charles White, não se importaram, não fizeram qualquer coisa e deixaram ela fazer como era, a largada tradicional. E aí começou a dar como é que eu posso dizer a palavra? Começou uma sucessão de erros. Começou a ter uma sucessão de erros. Um efeito dominó. Isso, exatamente. Boa, Fernando. Essa palavra que eu ia falar. Começando a partida de Pedro Nami num carro que era o... Agora esqueci o nome agora. Quem o Lamy acertou? É o DJ Leto. O JJ Leto. JJ Leto. O Leto. Isso. Que ele bateu em cheio na largada, ele estava parado dentro do grid. A mula, né? O gênio, ele pegou e bateu no carro naquele momento, a roda se solta, vai na arquibancada e mata uma pessoa. Na arquibancada. Tipo, beleza, né? Uma maravilha, né? Tanto que no vídeo, que também não vamos deixar aqui na descrição, que foi revelado há um mês atrás, mais ou menos, mostra detalhes daquele acidente, né? E da roda voando. Mostra como que também. tava... O vídeo tá no blog, junto com... A gente vai colocar os vídeos também da entrevista do Piquet e o documentário do Cabrini. No vídeo que tava sobre a volta do Larini e do Lamy, Leto, dava pra você ver que vamos dizer assim, tinha um pace car passando pela reta dos boxes, e tranquilizando o público também. Aí já começou, né? A princípio, como foi um acidente e atingiu um espectador, o certo, acho que o César e o André vai concordar comigo, era para dar bandeira vermelha aí já, porque foi um fato que atingiu o externo, atingiu uma pessoa, um torcedor que não tinha nada a ver, que estava fora da pista, entendeu? Além de fazer os reparos na arquibancada também. Porque, né, só lembrando, a gente falou do Leto, o Leto ele estava participando da corrida porque o Verstappen tinha sido suspenso por causa que ele causou um acidente no GP do Brasil, né? Causou um acidente com o Hakkinen e com o Irvine. Na entrada no final da reta oposta, né? Isso, que o carro do Irvine, eu não lembro qual carro, se foi o deles, foi o do Irvine que virou. Acho que foi o do Verstappen mesmo que virou, né? Verstappen, que para quem não sabe, é o pai do Max Verstappen. O Jos Verstappen. O Jos Verstappen. Um excelentíssimo piloto, hein?
É um excelentíssimo piloto, diga-se. Ele conseguiu marcar uma pole position com a Minardi, né? Isso. Então, aí o que aconteceu? A princípio, o Leto era o companheiro do Schumacher. Iria ser o companheiro do Schumacher, mas aí o empresário holandês que empresariava o Verstappen pagou uma grana a mais e o Briatore sacou o Leto e colocou o Verstappen no lugar. Mas enfim, aí o Leto participou, o Verstappen estava suspenso, tal, foi surpreendido pelo Pedro Lamy, que era o ano de estreia do Lamy na Fórmula 1. Se não me engano, era a terceira corrida dele, uma coisa assim. Pelo que eu li também um lugar que ele tinha estreado antes, mas não importa. Ali foi um erro claro do Lamy, mas não, foi um erro sem querer. Ele não teve espaço ali para desviar do Leto, que deixou o carro morrer, ele não teve tempo de desviar, né? Mas aí foi um acidente tal, atingiu uma pessoa da plateia, né? Montjuí, em 75, houve um acidente desse com o Rolf Stommelen, o carro dele foi para cima da arquibancada e matou 5 pessoas. O que a FIA fez? Cancelou a prova, deu bandeira vermelha e cancelou a prova. 19 anos... Então, também tinha uma pressão para cima do governo espanhol contra o Emerson Fittipaldi, que o Emerson era presidente da GPDA naquela época. E era o campeão do mundo, né? Tanto que ele nem correu a corrida. Exatamente, porque eles não queriam que a corrida iriam suspender a Marlboro por causa a Philip Morris, dona da marca Marlboro e patrocinadora da McLaren, na Espanha, se caso não houvesse corrida. Desculpe ter lembrado isso. Não, mas é porque foi uma situação idêntica, né? O Emerson se recusou a correr porque os guardrails estavam amarrados com arame, exatamente, né? O Emerson contou essa história diversas vezes. Ele se recusou e foi embora de avião, tanto, né? E os repórteres pararam ele e acharam que iam entrevistar ele por causa dessa polêmica, né? Mas aí falaram, você soube do acidente e tal coisa, né? Tanto que foi a última corrida mesmo que teve em Montjuí, né? Depois desse acidente, as corridas foram abolidas de lá e passaram a ser em Jarama, definitivo. Mas essa questão é o seguinte, por que 19 anos antes, quando a Fórmula 1 era mais perigosa, o risco era maior do que em 94, eles tomaram uma atitude de parar a prova, coisa que em 94 não teve, né? É como a gente disse, né? A proibição para burlar, para ter a corrida, tal assim. Mas parece que tudo de errado aconteceu nessa corrida, né? Em questão de segurança, em questão de tomar a decisão. A ganância também, né? Por que não? Ganância. E tem outro detalhe, os pilotos em 75 tinham mais culhões do que os pilotos de 94. 94... na verdade é que em 94 os únicos veteranos mesmos que estavam lá eram o Senna e o Berger, né? Os outros estavam começando. O campeão do mundo era só o Senna, que estava na pista, né? Então, o Senna... eu não sei porque o Berger não tomou essa decisão. O Senna tomou essa decisão de ir lá, de enfrentar, tanto que no fim de semana ele já estava comentando com o Berger, com os outros, de formar novamente a GPDA, né? Que era da época do Emerson, do Jack Stewart, depois extinguiu, e o Senna queria voltar à GPDA, né? Para tomar essas decisões e tudo mais, porque ele estava preocupado mesmo com essa questão, que tiraram a eletrônica, que estava diminuindo essas falhas, tirou, o que aconteceu? Os erros começaram a voltar, né? E meio que fugiu do controle. Aí tá, beleza. Teve um acidente, teve uma paralisação, né? Não teve, né? O safety car entrou na pista e... Isso. Foi bandeira amarela, simplesmente. Isso. Aí andou umas 7 voltas, também que é outro erro, deveria ter feito do zero. Aí foi lá e deu a largada. Então era a volta 6. Volta 6 não, volta 6.
Na volta 6 deu a largada lançada, empinou de Ana. Tá, beleza. Foi abrindo. Tava abrindo quase 2 segundos já. Isso. Em relação ao Schumacher, que era o segundo. Ela começou a abrir. Aí tá. Aí da abertura da volta 7, vocês podem reparar que o Senna, ele começou a vir na reta já, pertinho aqui no muro. Já tava começando mesmo. Volta. Normalmente ele ia pro lado de fora, onde tinha mais borracha, onde tinha mais trilho. Ele começou a vir aqui por dentro. Quando ele começa a vir aqui por dentro, ele começa a fazer a entrada curva. Quando ele começou a fazer a metade lá pro final, aí a imagem que todo mundo viu. Ele saiu no carro e tava aquela coisa toda. Na imagem do Schumacher, você já vê alguma coisa saindo da frente do carro. Que é a suspensão. Que é a suspensão que atinge a cabeça dele. E o acidente, por si só, até vai. Um acidente normal. Comum. Só saiu um detalhezinho lá, porque realmente os caras da Williams fizeram de uma maneira muito mal feita. Olha esse Barcia. E aí deu no que deu. Agora falem desse detalhe aí. César e Fernando. Também tem um detalhe. Oi, não... Pode falar, Fernando. Não, eu não entendi o que o André tinha falado. Eu disse para vocês comentarem. O problema naquele dia era o seguinte, era um acidente em que pegou no final da curva da Tamburello. E para ter uma ideia, Tamburello não tinha uma chicane e tinha tido os acidentes do Piquet e do Berger naqueles anos anteriores. O primeiro foi o Piquet em 87, na mesma curva. Então era complicado mesmo. É que pelo seguinte, o raio da curva é um raio aberto, né? Segundo foi passado, muita gente falou que não tinha uma barreira de pneus naquela curva. Eles alegaram o seguinte, como é um raio aberto e é uma curva, apesar de ser de alta velocidade, é uma curva que não tem como o piloto errar aquela curva, né? Por ser raio aberto, só de você começar a virar, o carro já esterça para fazer a curva, né? Por isso não haveria a necessidade. Aí é um outro erro também. Um erro, mas um erro justificado, porque não foi feito. Teve o acidente do Piquet, que ele teve problema, tanto que o Piquet falou que depois desse acidente ele deixou de ser aquele piloto que ele era antes, né? Ele perdeu o reflexo e tudo mais. Tá, não fizeram nada. 89 teve o acidente do Berger, mas também foi falha mecânica, né? Bateu, houve toda aquela coisa. Agora falou, mas por que não houve uma barreira de pneus lá? Se analisarmos o acidente do Senna, se tivesse uma barreira de pneus, poderia ser pior, porque aí, com o impacto, o que acontece numa barreira de pneus? Sem a brita, se não tivesse a brita, porque ali não era brita, era uma areia, né? Era areia mesmo. Era areia. Se ele batesse, o que ia acontecer? A velocidade com que ele estava, a força de G, ia jogar ele de volta para a pista, ia ser pior, né? Ia causar uma tragédia ainda maior do que foi. Então, aí nessa questão é complicada. Poderia ter feito alguma coisa? Poderia, tipo, a chicane, a brita, ela ia diminuir um pouco apenas a velocidade, né? Poderia ter tido um resultado menor, ou até mesmo poderia ter acontecido do Senna ter saído vivo do acidente, né? Meio zonzo, tal, assim.
Aí, mas também teve outras teorias. Teve uma teoria meio louca. Tem um cara na internet aí que falou que o Senna foi assassinado, né? Que um atirador foi lá e deu um tiro no Senna, mas foi provado que se desse um tiro e com a velocidade que o Senna estava vindo, ia ser anulado o efeito da bala, né? No capacete. A bala ia acertar, mas não ia perfurar o capacete, ia bater, né? Lógico que não é válido, porque se encontrasse a bala, se isso acontecesse, a bala ia estar na pista, e eles não acharam bala nenhuma na investigação. Então, aí nessa questão é complicado, assim. A placa de direção, ela se soltou muito facilmente, né? Porque ocasionou um acidente. E aí sim que deram a bandeira vermelha. E outra coisa também que falaram, né, que declararam a morte do Senna depois. O próprio Sid Watkins, o finado também, falecido Sid Watkins, que era o doutor também, ele tinha falado que naquela hora o Senna mexeu a cabeça, era a última tomada de ar, a última respirada que ele estava dando, aí quando tirou o carro, que ele viu o Senna respirando assim, ele viu o Senna morrer. O Senna morreu naquela hora que ele estava já fora do carro, que ele estava com o Dr. Sid Watkins, né? Ele morreu ali na pista, né? O Senna aquela hora que ele estava fora do carro, que o Sid Watkins apareceu, aquela hora foi a hora que ele morreu. Você fala daí, peraí, aquela imagem aérea que mostra ele mexendo a cabeça? Não, aquela que ele tava mexendo a cabeça era os últimos suspiros dele, sabe? Aquela mexida na cabeça que os médicos já falaram que é normal. Isso, Isso. Aquela lá, eles falaram, aquilo lá é normal acontecer. Por causa do choque que recebeu. Eu falo aquela hora que ele já estava deitado fora do carro, que a equipe médica já estava lá, que tinha uma poça de sangue. Então aquela hora foi a hora que ele morreu. Né? Mas lógico, também pela questão da ganância, por todas essas questões, só foi anunciada a morte cerebral dele horas depois no hospital, que aí foi anunciado pro mundo inteiro. Por volta das 2h pouco da tarde. Isso. Eu acredito que seja, porque eu era novo, né? Eu tinha 1 ano de idade quando... Era 6h03 da tarde, horário lá na Itália. Isso, 6h03. 1h30 da tarde aqui no Brasil, né? Isso. O curioso é que é o seguinte, as imagens, os fatos que ocorrem também no hospital é bizarro. Por exemplo, um padre entrou no hospital, queria falar com todo mundo, fez um auê, arrumou uma confusão gigantesca, quase foi colocado para fora. Essa história, né? Depois, o Galvão, quando ele já sabia que ele tinha morrido, ele foi no hospital, ele foi lá visitar o corpo, ele estava realmente desfigurado, não dava para reconhecer. Isso o próprio Galvão chegou a falar, né? Não dava para reconhecer, ele saiu e avisou aos jornalistas antes da Dona Teresa anunciar para o Roberto Cabrini. Como naquela época não tinha internet, tinha que falar aqueles telefones gigantes, e para fazer uma ligação internacional para o Brasil era realmente algo fora de qualquer cogitação, né? Era bem primordial, né? Era bem primordial. Tanto que ele até você conseguir uma internet lá na Itália, já era difícil. Sendo que a internet chegou aqui no Brasil em 95 também. Final de 95, né? Final de 95. Tanto que a Globo não tinha muitos recursos. O Galvão só foi pro hospital porque o Berger emprestou o helicóptero, né? Tanto que o Berger nem quis ir. O Galvão falou que
tava falando tudo lá e o Galvão perguntar, e aí como é que ele tá? E o Berger falou, ele morreu, né? Morreu. Eu sei que ele falou que o Berger tava desolado, sabe? Porque eu não sei se alguém ainda sabe, o Senna e o Berger eram amigos pessoais, né? Eram muito amigos, né? Amigos pra caramba. Eram muito É amigos. ele, o Thierry Boutsen também era muito amigo do Ayrton também. Uhum. Foram poucos amigos porque também é um mundo que não se tem muita amizade, né? Mas enfim, como eles disseram, foi uma operação de guerra. Tem também um relato do Fantástico, porque o Fantástico teve acho que em 8 horas, teve que refazer o programa inteiro para cobrir a morte do Senna, né? Que o programa era programado durante toda a semana e por causa desse acidente, por causa da morte do Senna, eles tiveram que da 1 da tarde até a hora que começasse o programa, né? Às 8 da noite, em 7 horas eles tiveram que refazer o programa inteiro, né? Então, mexeu muito. E eram outros tempos também, né? Não tinha essa tecnologia que tem hoje. Aí a própria Globo também sentiu um baque do que aconteceu. E o Pedro Bial, inclusive, era o repórter, o correspondente, que foi direto para Bolonha. Ele estava de folga no dia, né? Ele estava, porque ele morava na Inglaterra. Estava assistindo a corrida, né? Vendo o que estava acontecendo, que aí ele recebeu a ligação para ele ir para a Itália já, né? Isso. Aí de lá ele foi para a Itália, ele chegou na noite, no início da noite, lá lá em Bolonha, aí fizeram as entradas ao vivo, já era madrugada já na Itália, era quase 2, 3 da manhã já. Ele teve que entrar lá ao vivo lá para falar do que aconteceu e tudo mais e tal. E é complicado, né? Foi um final de semana que definitivamente, até o pódio, os pilotos eu acho que eles já sabiam o que tinha acontecido. E antes da corrida terminar, teve um fato também maluco nessa corrida, que foi o incidente nos boxes com o Alboreto, né? Outro que também já falecido, Michele Alboreto, que ele saiu dos boxes, o pneu dele se soltou e atingiu os mecânicos também da Ferrari, uma coisa assim, né? É verdade. Esse foi bizarro. Ele tá lá, ele vai sair, quando ele sai a roda solta. Aí acertou cheio o carro o mecânico lá da Ferrari, e aí ele foi parar uns metrinhos pra frente, já saiu do box. É bizarro. E não deram bandeira amarela. Detalhe. Não, só retiraram o carro de dentro dos boxes e a corrida prosseguiu normalmente. Outra coisa também que foi bizarro, como eles fizeram a questão de paralisação e voltar à corrida, para você juntar os tempos, para saber qual é a diferença, deu bug. Vocês lembram disso? Lembro, e não tinha a cronometragem, era ainda manual, não era do computador. Naquela época estava começando a fazer testes com o computador, né? Exatamente. Que tinha mudado. Daí eu pergunto, como é que teria que fazer as contas lá para juntar, para chegar na diferença? Teria que ver junto com a TV. Eles procuraram junto com a TV, né? Porque por causa dessa limitação, o que acontecia? Isso os próprios comentaristas falaram já em diversas vezes. Tinha a cronometragem da FIA e a cronometragem das emissoras, entendeu? Eu acho que eles foram perguntando de emissora para emissora como é que tava, né? Para eles chegar e dar na diferença, né? Tanto que tem uma matéria que o próprio Luciano do Vale, ele falou na época que ele transmitia a Fórmula 1, né? Que a FIA não tinha, então eles mesmos faziam cronometragem, né? Exatamente.
Aquela corrida, se não me engano, deu mais de 30 pontos no Ibope na Globo naquela época. Foi uma das maiores audiências até hoje na categoria. Algo que hoje só chega a 15, no máximo 20, chegando, estourando de choro. Né? Naquela época, Eu acho que até, eu acho que até menos, viu, André? Eu acho que até bem menos, porque o que a época, né? A Fórmula 1 começou a ter um boom de audiência no Brasil, começou com o Piquet. Piquet foi ganhando corrida, foi ganhando título, tudo. Começou com o Piquet, mas o estouro mesmo, o boom da audiência na Fórmula 1 aqui foi graças ao Senna, né? Que o Exatamente. Senna estava na ponta, foi o boom mesmo. Tanto que antigamente o pessoal não queria perder Fórmula 1 e futebol de domingo, né? Toda era coisa de domingo, a turma fazer tudo meio rápido para chegar em casa para poder assistir a corrida, Acordava né? cedo para ver corrida. Acordava cedo para ver corrida, né? Barzinho quando era corrida de madrugada, né? Barzinho lotado com a TV ligada assistindo a corrida, né? Então, em quesito assim de Tanto que depois da morte do Senna, a audiência caiu, tipo, vertiginosamente. Tipo, no ano. E foi engraçado porque foi um fenômeno, né, André? Porque com a morte do Senna, o que tinha no automobilismo era a Indy, né? Que tinha o Emerson. E o Emerson naquela época estava tendo resultados bons. Então foi a migração, né, da Fórmula 1 para a Indy, né? Que aí que, como a gente sabe, foi o começo da, vamos dizer assim, da era de ouro do Brasil na Fórmula Indy, né? Porque aí já começou a vir pilotos, aí 95 já o Gil de Ferran estreou, o André Ribeiro, tal. Aí Eu começou. até acho que o Gil de Ferran é o piloto mais completo até, de todos os que se formaram, na minha opinião, mais gênio de todos, na minha opinião, é o Gil. É um cara rápido, completo, inteligente. Na minha Um cara que opinião, eu consigo. na minha opinião, foi o melhor piloto melhor piloto do Brasil pós-Senna foi o Gil, né? Também a turma na época botava muita fé no André Ribeiro também, né? Exatamente. Mas quem se destacou mesmo foi o Gil, né? O Gil foi o cara que demonstrava realmente o talento, a capacidade de ser um piloto que poderia buscar brigar por títulos e tal, e ser um piloto consistente no final de semana. Para a gente encerrar essa questão e o programa também, em relação a Imola, e a pista? O que sobrou dela hoje? Hoje a pista tem uma chicane onde era Tamburello. Tem uma chicane para parar. E hoje ela virou uma espécie de local de peregrinação para aqueles que gostam de automobilismo ver onde o Senna bateu. Tanto que tem uma estátua, uma placa e tudo mais. Muitas modificações na pista, né? Já em 95, né? A FIA exigiu reformas, a Tamburello, a original não existe mais, agora é a chicane da Tamburello, a Villeneuve também virou uma chicane, aonde o Rubinho bateu, que era uma sequência de duas chicanes, agora era uma só até 2006, quando a Fórmula 1 saiu, né, de Imola. Agora a pista mudou a entrada dos boxes, agora é uma reta só. Ainda existe a chicane, né? Ainda existe, mas no traçado mesmo agora é uma reta só. Houve muitas modificações, inclusive os novos donos da Fórmula 1, né? O grupo Liberty, tá tendo conversas também para Imola voltar à Fórmula 1, né? Voltar a receber um grande prêmio.
Mas é essa questão mesmo que o César falou, virou um local de peregrinação, né? Os fãs querem ir lá ver onde ele bateu, porque ainda tem a marca da batida lá, os donos da pista cuidam daquele local para deixar como foi na época, né? Tem flores, faixas com frases, atrás da curva tem a estátua do Ayrton lá, tem a placa também homenageando o Ratzenberger, né? É isso. Como é que fala? Peraí, calma aí. Deixa eu abrir o microfone. Olha, o nosso querido Imola também recebeu, né, algumas etapas de turismo lá, né, e tal, mas basicamente ela simplesmente parou no tempo, né? Simplesmente parou ali no tempo. E depois a gente vai aí, ao longo dos próximos dias, a gente vai tentar saber o que está andando. Eu sei que hoje, no dia que nós estamos gravando esse especial, está havendo homenagens nesse local do Ocidente, também está rolando também um museu muito especial, com fotos de 2 jornalistas, inclusive, contando a questão do registro que fizeram do Senna e também do Ratzenberger, na Áustria, aonde o Ratzenberger foi enterrado. Inclusive, conta essa história que o Solberger foi lá, de gente importante, para você ver como é que é a diferença. Também está rolando música lá com a capital austríaca para mostrar um pouco da história do Ratzenberger, o que ele fez e tudo mais e tal. Também virou também o local de autódromo lá também. Então tem muita coisa ainda que dá para ser registrada. E aqui no Brasil, nesse dia de hoje, também que nós estamos gravando, o senhor João Dória, prefeito de São Paulo, que está perto aí de se candidatar à presidência da República, e inaugurou hoje uma praça com o nome de Ayrton Senna no Brasil, inclusive com a presença da irmã do Ayrton Senna, a Viviane Senna. Eu lembro que os pais do Senna já não estão mais entre nós, né? Só sobrou só a irmã, né? E o irmão Leonardo Senna, é isso? Então, o que aconteceu? O Instituto Ayrton Senna também ajuda mais de 150 mil crianças por ano na capital paulista. Ele também ajudou outras instituições de caridade que nunca tinham sido reveladas, só foi revelado depois. Também ele tinha uma casa em Portugal que agora recentemente foi revelada, além de outras propriedades aí feitas. Na época era namorada da Adriana Galisteu, com quem namorou basicamente 2 anos, e nunca teve filhos e tudo mais, mas deixou um legado esportivamente e tecnicamente muito maior do que ele realmente é. Ele é um gênio, sem nenhuma dúvida, talvez um dos maiores de todos os tempos. Com o Prost, com o Manso, que já ajudou em cartas depois da corrida, foi inclusive o seu substituto nas corridas seguintes, tanto desde a corrida de Mônaco até a corrida decisiva do campeonato, e ele teve realmente condições de ser um cara decente, de correr lá, de correr no carro dele, o número dele e tudo mais, e ele até hoje reverencia que ele sabe que ele foi o melhor rival de todos os tempos com quem ele já duelou, mesmo nos tempos de Indy. Isso é uma coisa que é para se respeitar. Enfim. Destaque final, César Augusto. Acho que o destaque final é que nós fizemos um bom trabalho em rever esse grande cara. Fernando Botolazzo. Bom, como eu disse, o legado que o Senna deixou, não só para as crianças, não só no automobilismo, né? Na Fórmula 1, em outras categorias do automobilismo,
mas também com crianças carentes e tal, foi importante, como eu aprendi. Nós vamos ir embora um dia, né? Mas o legado é eterno. Então, o legado de Senna é até muito maior do que ele, não só do que ele fez nas pistas, que foi extraordinário, mas o legado dele conseguiu ser maior do que os feitos dele nas pistas. Muito bem. Para encerrar o programa, eu vou fazer questão de falar uma coisa aqui. Todas as conquistas, as vitórias que ele teve, que foram quantas mesmo? 41 vitórias, 3 títulos mundiais. Exatamente. E 65 poles. Exatamente. Boa, garoto. Então, as 41 vitórias que ele teve, as 65 poles que ele conseguiu conquistar, todas temos que lembrar para todos sempre e mostrar para as novas gerações toda a vontade de um vencedor que poderia fazer. Você pode achar, duvidar de algumas coisas, como ele tentar ser empresário, além de ser piloto em alguns momentos, de tudo que ele conquistou e criou, ele batalhou. Ele chegou lá, ele enfrentou muitas adversidades, ele encontrou muita resistência, principalmente nos grandes dirigentes do automobilismo mundial, principalmente o Palestre, que foi talvez seu maior inimigo na história da categoria. E eu tenho, sem dúvida nenhuma, que se ele estivesse hoje entre nós, ele olharia para toda essa molecada e reclamaria, cada um deles, de quantos dos mimimis que esse piloto da atual geração passam e repassam ano após ano. Certamente ele não ia engolir o fato da nossa querida Benetton ter burlado o regulamento, além de teria reclamado muito para o Max Mosley, talvez o Max Mosley não teria olhado muito para a cara do Senna, enfim, teria talvez ido para a ID, talvez, ou teria ido para a Ferrari, como teria conversado ao longo da semana, enfim, são muitas suposições. Certamente, lá em cima ele deve estar recontando todas essas histórias, como ele pessoalmente deve ter feito ano após ano, depois de um momento como esse. A Fórmula 1 era civil, mas é óbvio, não é mais a mesma em relação ao que aconteceu desde 94 para cá. Ensinamentos são feitos para crescer e histórias são para serem contadas. Basicamente é isso. Um grande abraço para vocês, boa semana a todos, até mais.